Bom dia, turma! Hoje nós iremos falar sobre divisão. Então, quando a gente aprende a compartilhar as coisas que a gente tem, a gente aprende também a dividir. E hoje a gente vai fazer isso na matemática. Pode ser, é uma das operações que é considerada um pouco mais difícil, mas se a gente prestar bem atenção, a gente consegue resolver adequadamente. Então, a divisão é uma operação que está ligada à ideia de repartir uma quantidade em partes iguais, ou a ideia de verificar quantas vezes uma quantidade cabe na outra. E a operação da divisão, ela está relacionada a 4 ações. Que ações seriam essas? Repartir igualmente, dividir comparativamente, formar grupos e a razão de proporcionalidade. Então, a ideia de repartir igualmente representa a ação de dividir uma quantidade em partes iguais. Então, se eu tenho uma pizza, por exemplo, eu vou reparti-la em partes iguais. Então, vou estar tendo essa ideia de repartir. A ideia de dividir comparativamente consiste em encontrar um valor tomando outro como referência. Se eu tenho, por exemplo, se eu digo, por exemplo, Isabel tem R$ 10, Letícia tem o dobro da quantia de Isabel. Então, aqui eu já tenho uma ideia de que Letícia tem 2 vezes o valor que Isabel. Então, já vou estar comparando os valores. E para que a gente identifique, e para se identificarem pela divisão, quantos grupos podem ser formados? Por exemplo, tenho 8 barras de chocolate. Irei dividi-las, darei 2 barras de chocolates para cada um dos meus sobrinhos. Com quantas barras quantos sobrinhos eu tenho? Então, eu vou lá, se cada um vai ganhar 2, vou pegar 8 e vou estar agrupando de 2 em 2, formando assim uma quantidade de grupos. Aqui nós temos um exemplo simples. Tenho 2 vezes 10 igual a 20. Para eu fazer a inversão da multiplicação, é a divisão. Então, para eu fazer a divisão de um número, eu pego o maior, que ele é chamado de dividendo, pelo menor, que eu chamo de divisor. O resto, o que sobra da minha divisão, eu chamo de resto. E o resultado eu chamo de quociente. Então, se a gente tem 20 dividido para 2, quem é o dividendo? 20. Quem é o divisor? 2. 20 dividido para 2 é quanto? É 10. 10 eu chamo de quociente. Sobrou quanto? 0. O 0 eu chamo de resto. Certo? Entendido? Então, tia, mas para eu saber que a minha resposta está correta, eu faço o inverso. Que é o inverso da divisão? A multiplicação. Então, para eu saber, eu multiplico o quociente pelo divisor. Quando eu multiplicar o quociente pelo divisor, eu encontro o dividendo. Se sobrar resto, eu somo com o resto. Mas se não sobrar nada, eu apenas encontro o valor do dividendo. Tem umas relações, né, na divisão. Numa divisão de números naturais, o divisor deve ser menor do que o dividendo. Por quê? Porque o dividendo é o produto do divisor pelo quociente. Então, se eu tiver, por exemplo, 10 dividido para 5.
Aqui é o dividendo e aqui o divisor. Como a gente está trabalhando com números naturais, eu não posso pegar 5 e dividir para 10. Posso? Não, porque não vai dar um número natural. Entendido? Dessa forma, eu encontro, para eu fazer a divisão, eu tenho que pegar o maior número e dividir pelo menor número que está aparecendo na minha operação. Aqui eu tenho 3 probleminhas que a gente vai tentar resolver. No primeiro probleminha tem o seguinte: João tem 9 bombons e quer dividir igualmente entre os seus 3 filhos. Com quantos bombons cada filho de João irão ficar? Então, vou fazer. Tem quantos bombons? 9. Ele vai dividir com quantos filhos? 3. Então, eu tenho 9 dividido para 3. Então, eu vou fazer o quê? Vou pegar 9, dividir para 3. Essa aqui é a letra A. Então, fica 9 dividido para 3, eu vou pensar. Qual o número que eu multiplico por 3 que dá 9? Então, vou lá. 3 vezes 1, 3. 3 vezes 2, 6. 3 vezes 3, 9. Então, eu fiz o 3 3 vezes. Então, 3 vezes 3 é igual a 9. Subtraio aqui. Fica 9 menos 9 é igual a 0. Então, cada filho irá ficar com quantos bombons? 3 bombons, certo? Na segunda aí, diz o quê? Pedro comprou 36 copos. Coloca aqui o 36. E ele quer dividi-lo igualmente para guardar em seu armário que tem 4 prateleiras. Então, quantos copos Pedro vai colocar em cada prateleira? Então, são 36. Ele vai distribuir entre 4 prateleiras. Se ele vai distribuir, ele vai dividir. Então, ficou 36 dividido para 4. Então, eu vou pensar qual o número que eu multiplico por 4 que dá 36. Então, eu vou lá. 4 vezes 1, 4. Vezes 2, 8. Vezes 3, 12. Vezes 4, 16. Vezes 5, 20. Vezes 6, 24. Vezes 7, 28. Vezes 8, 32. E vezes 9, 36. Então, eu encontrei o 9. Então, 9 vezes 4 é igual a 36. Retira aqui, subtrai, sobrou 0. Então, 36 dividido para 4 é igual a 9. Achei o meu valor. Então, Pedro vai colocar 9 copos em cada prateleira. Na terceira questão, diz o quê? Um professor de educação física vai promover um campeonato de futebol na sua escola. Vão participar 72 alunos. 72 alunos vão participar deste campeonato. Em cada time é preciso ter 8 jogadores. Então, quantos times vai ser ao todo nesse campeonato? Então, vai ser distribuído cada time em 8 jogadores. Novamente, vou lá para a tabuada do 8. 8 vezes 1, 8. 8 vezes 2, 16. 8 vezes 3, 24. 8 vezes 4, 32. 8 vezes 5, 40. 8 vezes 6, 48. Vezes 7, 56, vezes 8, 64, vezes 9, 72. Então, novamente é o 9. Então, 9 vezes 8, 72. 72 menos 72, sobrou
0. Então, vão ter 9 times no campeonato que o professor de educação física está promovendo. Então, a divisão em si, ela não é difícil, é questão de estar pensando, de estar fazendo pausadamente, sempre observar, principalmente nos probleminhas, sempre observar o que a operação está pedindo, de que forma está pedindo. Quando tiver a ideia de dividir, repartir, montar em ideias de razões ou ideia de estar em grupos iguais. Então, tudo isso é a divisão. Observar sempre as palavras que está principalmente nos probleminhas. Repartir, dividir, compartilhar e assim por diante, certo? Agora nós iremos para a nossa prática. Vamos estar fazendo algumas divisões nos nossos caderninhos, certo? Voltamos já já. E obrigada!